Olá, pessoal. Estou aqui agora de novo no primeiro episódio, como eu falei com vocês lá na semana passada. Estou aqui com o episódio número 1 e trouxe um tema relevante para a saúde bucal, para a sociedade, para os nossos pacientes, para os nossos colegas dentistas, para todos os profissionais da área de saúde. Vamos falar sobre os cigarros eletrônicos e a saúde bucal. E para isso, professor Paulo Vinícius Soares. Obrigado, Rê. Obrigado pela oportunidade. Que honra você aceitar esse convite, porque você levantou essa bandeira e a gente vem juntos aqui, junto com a sua comunidade, junto com a nossa comunidade. É isso aí. Né? Lutando, tentando mostrar isso para os pacientes, para todo mundo, para os dentistas, para todos os profissionais da área da saúde. Então, assim, eu queria que você se apresentasse rapidamente. Tá bom. E te agradecer muito. Parabéns pelo seu projeto. Pois é, pela confiança no meu projeto, viu? Amém. E teria que começar esse episódio número 1 realmente com você. Muito bom. Eu sou dentista, Rio, você sabe. Dentista do mocho parcial. Metade da minha semana é no mocho, metade da minha semana é fora do mocho. Um dia você mandou uma mensagem assim pra mim: você não acha que esse mocho tá ficando pequeno demais pra você, não? Você lembra que você escreveu isso? Aí eu olhei pro mocho e falei assim: nossa, será que eu tenho que trocar o meu mocho? Não. Eu entendi a sua mensagem, eu entendi totalmente a sua mensagem. E faz todo sentido. Quanto mais a gente expõe, quanto mais a gente sai daquele quadrado clínico, mais a gente entende que podemos ser mais relevantes, mais importantes. É uma questão do ser humano, né? Ser relevante, ser importante. E com certeza foi o que me levou a afastar da universidade. Então, estou como professor na São Leopoldo Mandic, me afastei da Universidade Federal de Uberlândia, tenho o Instituto Paulo Vinícius, estou envolvido em projetos digitais, ou seja, o ensino ele está comigo. Sim. Assim como você tem o seu podcast, e eu quero antes de mais nada te parabenizar, te agradecer, te desejar muito sucesso, que você tenha muita sabedoria, que seu caminho seja iluminado, porque esse tipo de comunicação não é fácil, não é simples. A gente sabe disso. Você trilhar o caminho, criar o seu canal digital e ter a estrutura, ter a energia, ter a força. Então, quando você me convidou, eu falei assim, cara, eu vou, a gente dá um jeito, a gente encaixa na agenda, porque eu sei que isso é importante. É importante para você, é importante para mim, mas é mais importante para a odontologia. Sem dúvida, para a sociedade como um todo. Exatamente. É a nossa participação. Esse é o meu projeto. Eu falo assim, com 33 anos de profissão, eu também preciso oferecer mais do que eu ofereço dentro do meu consultório, dentro de 4 paredes, né? Eu preciso sair, é como se fosse assim, eu tenho que gritar isso para o mundo. O que está acontecendo? E esse tema é muito relevante. Então, por isso que eu fiz esse convite para a gente poder falar, porque se fosse escolher um tema, qual tema eu vou falar com o professor Paulo Vinícius Soares? Tem muitos temas, né? Mas eu acho que esse tema hoje está muito em alta. Você tem 2 filhas em casa, 2 meninas em casa, eu né? Me preocupo muito com elas. Essa pergunta que você me fez antes da gente começar a gravar, você se preocupa demais, demais, porque o pai e a mãe influenciam até certo ponto. Depois a influência externa. É lá fora. E a influência externa, como que a gente pode controlar? Dá para sofrer? Eu sou daquele modelo mental de eu não sofro com aquilo que eu não tenho controle, até estar dentro da minha casa. Aí, meu amigo, não tem. É muito fácil falar de mindset agora. Não, tem coisas que você não controla que você não pode sofrer. Sofra com aquilo que está sob seu controle. Mas nós estamos falando de saúde da família. Exatamente. Cigarro eletrônico interfere na saúde da família. Primeiro que tem o fumante passivo e o ativo. Segundo, que ele interfere no ciclo familiar, porque o usuário de cigarro eletrônico, adorei esse tema e te agradeço por isso, você interfere na estabilidade emocional. Já tem comprovações de relação direta entre cigarro eletrônico, depressão, ansiedade e suicídio. Tem diversas publicações conectadas a isso. E aí vem aquela questão, Ri, será que a área da saúde vai aguardar mais evidências, mais dados epidemiológicos negativos para se manifestar ou para se posicionar? Eu tenho orgulho de dizer que a odontologia ela deu o primeiro passo. Verdade. E foi com a nossa comunidade. Verdade. Foi você. Foi você primeiro que passo, deu esse passo, que deu esse grito, né? E que a gente é um exército atrás de o você. O Odonto Anti-Vapes foi um movimento fantástico. Muito bacana. Você sabe que lá no mestrado, a gente tem uma atividade, você sabe disso, a gente tem atividades que a gente faz leituras de artigo científico. A gente faz uma leitura crítica de artigo científico. Então, todos os meses, o nosso grupo, os grupos têm que escolher um artigo qualquer artigo, e fazer uma leitura crítica dele. Onde que está bom, onde que não está bom. E eu escolhi para o mês, uns 2 meses atrás, falar sobre cigarros eletrônicos. E o interessante, Paulo, que quando eu apresentei, cheguei lá na frente, com o pessoal todo
todo mundo falando de artigos sobre dentina, sobre adesivo, sobre cimentação, e eu cheguei com um artigo de cigarros eletrônicos, né? Então, assim, foi um susto. E eu achei engraçado as pessoas assustarem com isso. A linguagem corporal. Você entende? Porque nós estamos numa turma de mestrado com pessoas profissionais da área da saúde. De altíssimo nível. De altíssimo nível. Sim. Então, assim, não era para assustar, né? Sim. Mas aí eu dei uma chamada, né, a importância disso, por que eu tinha escolhido esse tema. E no final, o que eu falei com eles é o que eu sempre falo. A gente tem que lutar. Se as pessoas acham que é bobagem, ou então eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir, tem que abraçar esse mundo inteiro, não tem problema. Faça a sua parte. E aí, de uma maneira bem egoísta, quando eu falo em CEP, e aí eu vou falar agora nos cigarros eletrônicos, pense então no seu filho. Pense no seu neto, né? Os meus filhos já estão aí com 20, 24 anos. Acredito que não façam uso. Mas, vamos pensar, suas meninas ainda estão sob controle de você, da Michelle. Sim, mas então, elas sair para o mundo, expostas. elas estarão expostas, Sim, né? com certeza. E aí eu falo assim, eu fiz essa chamada lá. Eu falei, pessoal, quem aqui tem filho e quem aqui vai ter filho? Você gostaria... Foi uma semana, Paulo, que a gente fez muita postagem. Foi. Pessoas, assim, em cima de camas de hospitais. E cada vez mais jovens. A maioria das postagens, eu acho que 90% dos posts eram pessoas na faixa aí de 20 anos, 19 anos, 16 anos. Sim. Né? Então, assim, o que eu fico preocupada com isso? Então, vamos pensar primeiro nos nossos filhos, nossos netos. Então, se você acha que você não dá conta de lutar por isso, vamos fazer isso. Então, vamos pensar aqui primeiro. Isso é tão sério que lá fora, a ideia principal dos cigarros eletrônicos, que eram os chamados... dispositivos eletrônicos para fumantes. Para fumantes. E aí eles chegaram com essa ideia, que era um vapor d'água, né? Para poder... Inofensivo. E isso surgiu lá fora. E chegou aqui no Brasil. Ele veio, né, em 2009 para desmamar o adicto em nicotina, né? Porque a nicotina é uma droga que vicia muito rápido. Quem pratica o uso de nicotina, ele sente a necessidade do reuso em menos de 20 minutos. É mais rápido que cocaína, mais rápido que heroína. É muito agressivo. A nicotina é a droga ideal para você criar um adicto rápido, um viciado muito rápido. E para você gerar o desmame, você pode controlar a dose de nicotina, igual você vai desmamar de qualquer droga. Por exemplo, o desmame de Vinvance, que Vinvance é uma anfetamina, é outra, né? Então você vem diminuindo a dosagem. Esse é o objetivo do cigarro eletrônico, para você ir diminuindo. Então você compra uma dose em 30%, mais uma dose em 20%, depois uma dose em 10%, etc. Na verdade, uma porcentagem é miligrama por volume. Sim. Mas ok, resumindo, criaram a distorção disso aí. Inclusive o cigarro eletrônico com nicotina, só que agora ninguém sabe a quantidade que tem. Não tem esse controle, né, Paulo? Não existe esse controle. E o medo que eu tenho do controle, o receio, é o controle que traz a aprovação e autorização. Porque você fala assim, mas tem que regulamentar. Mas regulamentar o quê? Tem que regulamentar o não uso. Não é regulamentar o uso. Porque como que você vai regulamentar o uso de um dispositivo que não faz bem? Mas vamos basear a regulamentação na nicotina. Vamos imaginar que saia uma lei, seja aprovada uma lei que pode o cigarro eletrônico, mas sem nicotina. Então, todos aqueles que venderem cigarros eletrônicos com nicotina têm que pagar multa, vai ser preso, tem que devolver o estoque. Ok. Mas e a queima da glicerina? Porque a maioria das essências tem glicerina, e glicerina queimada gera acetaldeído, e acetaldeído é cancerígeno, exatamente. Então tem o outro lado da história. Tem a questão respiratória, tem a questão da qualidade do dispositivo. Eu não acredito, eu não vejo luz no fim do túnel, tipo assim, que a regulamentação ela vai trazer o que a gente precisa, que é a proibição. A regulamentação, você sabe que caminhos vão ser construídos e interpretações sobre essa lei serão construídas. Sim. Você tem, primeiro, o risco da nicotina de criar um novo viciado. Nós sabemos que em países que liberaram o cigarro eletrônico ele é a porta de entrada para o tabaco convencional. Pessoas que nunca fumaram o convencional começaram a fumar por causa do cigarro eletrônico. Nos países que liberaram, você não tem controle de qualidade do dispositivo. Isso já acontece no Brasil, que quem fuma no Brasil alimenta o mercado negro, que é proibido. A Anvisa proibiu mais uma vez, né? Terceiro relatório da Anvisa que sai com a proibição. Então você fuma um dispositivo que é proibido pela Anvisa, pela Vigilância Sanitária,
deveria estar sendo fiscalizado e não é fiscalizado porque não tem regulamentação, não tem regulamentação porque não tem lei. Agora, enquanto isso, você compra em qualquer esquina, como não tem uma regulamentação, não tem fiscalização, eu não posso acender um cigarro, um cigarro à base de tabaco num restaurante, fechado. Mas eu vejo pessoas fumando. Às vezes eu estou num aeroporto, às vezes eu estou num shopping, eu estou num ambiente fechado e tem alguém fumando. E eu estou fumando junto com ele, porque o passivo fuma do mesmo jeito. Não tem regulamentação, não tem fiscalização, não tem lei. Enquanto isso, alimentamos o mercado. Você tem, além da alimentação do mercado negro, você tem a questão da nicotina e tem a questão também da qualidade do dispositivo. Você fumar metal pesado, você fumar bateria, porque você mistura a umidade da saliva com a alimentação. Então, eu te digo que a única saída que eu acredito é a reeducação com relação ao uso de cigarro eletrônico, enquanto é tempo. É isso aí. Porque 78% dos usuários de cigarro eletrônico no Brasil têm entre 14 e 25 anos de idade. Então, nós estamos falando, literalmente, da geração digital. Sim. A geração digital é a geração que mais consome e ela precisa de ajuda. E como que eu educo uma geração digital? No mundo digital. Se eles estão consumindo conteúdo na tela, é na tela que nós vamos educar. Verdade. Eu estou muito a favor disso. Verdade. Como? Campanhas educacionais, informativos, os profissionais da área da saúde trazendo informações reais. Porque não é inofensivo como eles falam. Não. E outra coisa, se tem quem procura, tem quem vende. Exato. Então é isso que a gente tem que tentar mexer, tentar combater. Porque enquanto tiver as pessoas jovens, adolescentes e até adultos também, né? Que é isso que me impressiona mais ainda. Ainda enquanto tiver um público procurando por uma demanda, o mercado vai atender essa demanda. Com certeza. E aí a gente precisa, então, pegar realmente nos usuários, tentar mostrar cada vez mais. Inclusive, lá fora, no Reino Unido, foi onde tudo começou, eu acho, se eu não me engano, foi no Reino Unido ou na Inglaterra, que começou com essa ideia de tentar trazer esses dispositivos. E agora, eles já estão invertendo, não sei se você sabia disso. É porque houve uma liberação há uns 2 ou 3 anos atrás no Reino Unido, uma liberação total, entregaram os dispositivos para combater o tabaco convencional, só que eles perderam o controle também de nicotina. Um estudo de Stanford comprovou que essa última geração de cigarros eletrônicos, o Juul, que o lacrado, aquele que você não consegue trocar a essência, que eles permitem de 5 a 6 mil tragadas, que tem um termo, né, o puff, você consome de 400 a 500 vezes mais nicotina do que um cigarro convencional. Nós estamos falando de 600, 700 miligramas de nicotina por dispositivo. E o jovem usuário, dependente, aquele que levanta e a primeira coisa que ele faz é fumar, isso chega ao ponto, e é isso que acontecia no passado com os nossos usuários, os viciados em cigarros convencionais, o tabagista, ele levanta com vontade de fumar. Exatamente. Ele coloca o cigarro no café da manhã. O vício é dominante. Antes ou depois do café da manhã. Exato. A primeira coisa que um viciado em cigarro eletrônico faz quando ele levanta é ligar o cigarro eletrônico e tragar. Então, quando você trabalha com esse nível de vício, ou seja, a nicotina te viciando dessa forma, é muito difícil de você mudar um hábito somente com campanhas de conscientização. Tem que ter algo mais intenso. E o meu receio é que essa intensidade na regulamentação, ela não vai partir do governo como é o que a gente espera. Eu não tô escutando esse movimento. Inclusive, essa votação que houve tempos atrás de regulamenta ou não regulamenta, né, o meu receio é que essa regulamentação, na verdade, ela seja mais permissiva do que proibitiva. Entendi. Entende? Então, é uma interpretação de uma regulamentação. E esses países que liberaram, eles perceberam que eles perderam o controle. Então, estão proibindo. Você sabe o que aconteceu? Eles viram que, por ser muito cheiroso, o aroma gostoso, palatável, o que aconteceu? Eles queriam diminuir o uso do consumo da nicotina, né, do cigarro tradicional. Da queima. O que eles fizeram? O que está acontecendo? O inverso. Porque cada vez mais pessoas jovens estão adquirindo, porque é cheiroso, é gostoso. Então, diminuiu a faixa etária, o limite da faixa etária baixou. Então, pessoas, às vezes, com 10, crianças com 10 anos, crianças com 11 anos, 12 anos, que não fumavam cigarro tradicional, passaram agora a usar os dispositivos eletrônicos. E, além disso, o que estava acontecendo? O descarte. Nós estamos falando em metais. Então, o descarte não pode ser na rua. E isso está acontecendo lá fora.
Então, com essa faixa etária que o limite abaixou muito e com esse descarte de uma forma inadequada, eles começaram, então, agora a recuar, né? E assim, eu falo que esse negócio é tão impressionante. Eu tenho uma pessoa que me acompanha, uma grande amiga agora. Ela estudou com o Nívio, ela foi da turma do Nívio. Nível disso. Nívio Dias. Fizemos até uma live com o Nívio, com ela, Sim. Marcela. Acho que você lembra disso. Você lembra que eu fiz um contato com você? Paulo, olha com o Nívio aí para mim. Você lembra? Eu lembro. Então, e a Marcela me contou. Ela está Ela está em Estocolmo, na Suécia. E aí ela me chamou para me contar dos snus, que são os sachês de nicotina, né? Que agora já chegaram no Brasil. Quando ela me contou, não tinha isso no Brasil. E aí me chamou a atenção porque a gente estava falando muito dos cigarros eletrônicos. E ela falou, você sabia que aqui já tem esses snus, que são os sachês, que você coloca... Com sal de nicotina. Com sal de nicotina. E isso, assim, ela falou, meu marido é usuário. Paulo, retração gengival, recessão gengival. Assim, coisas absurdas. E como é um ciclo, e chegou no Brasil. E como é um ciclo... Bom, eu sou do interior, você sabe. E no interior, a população mais antiga, uma outra geração, usava fumo, né? Fumo de rolo. Fumo de rolo, né? Aquilo ali no fundo de saco ali. Exatamente. E agora... Hoje você tá vendo que o negócio aqui... É um ciclo, né? É um hábito. Uhum. Mas se você pegar, a essência é a mesma coisa. A essência do vício, a essência é a mesma. Sim. Né? Então, isso assim... Com uma diferença, né? Nós somos, teoricamente, mais evoluídos, né? Nós sabemos dos malefícios. É uma pena, né? Ou seja, será que nós somos mais evoluídos ou nós queremos evoluir, né? Não. E aí, eu te pergunto o seguinte, o que você acha? Eu recebi essa pergunta quando eu postei, né, que a gente faria esse podcast, e me perguntaram isso, qual seria a estratégia para tentar diminuir isso? O que a gente poderia fazer? Quem fez essa pergunta, inclusive, foi o Léo da São Leopoldo. Sim, o Leozão, um abraço para ele. Então, qual seria uma estratégia? Né? Bom, Yane, a estratégia do controle do tabaco foi uma escola para todo mundo, né? Verdade. A estratégia da prevenção do uso são campanhas de negativismo, campanhas de negação ao uso, campanhas que em alguns momentos apelam, mas não campanhas apelativas, mas colocando sem filtro a realidade do processo. Né? EVALI, a doença que mata quando... Né, em estágios extremos, que é uma doença pulmonar específica do cigarro eletrônico. Isso, para mim, assim, como que a pessoa não acredita que isso... Ele adquire um aspecto como se fosse um estágio avançado de Covid. Isso. Né, meio vítreo. Exato. Com uma alta taxa de morbidade, uma baixa taxa de sucesso ao tratamento quando ele está em estágio avançado. Então, nós vamos começar e cada vez mais escutar. Fulano, na cidade tal, jovem, adolescente, foi internado e não voltou, foi internado e com sequelas graves, etc. Porque é comportamental. E para você mudar um comportamento, eu só acredito na educação. Só que a educação, ela tem que ter uma constância e uma intensidade mais forte que o hábito de uso. É como se fosse um embate de dois hábitos, Rê. Só tem uma maneira de você mudar o hábito. Hoje, eu estava com a Thais Crosara no curso de habilitação do sono. E nós estávamos falando sobre bruxismo e vigília. Como que a qualidade do sono interfere no bruxismo e vigília e tal. E uma aluna do curso, não vou lembrar o nome dela agora, bastante experiente, ela falou, já assisti umas 15 aulas suas e tal, não sei do que, já fui do I Know, fui da comunidade, pá. E eu quero saber o seguinte, beleza, entendi tudo. Como é que eu mudo o hábito de alguém? Primeira coisa, para você mudar o hábito de alguém, para mudar o hábito do seu paciente, você precisa estar pronto. Você tem que ter o hábito de mudança de hábito. Sim. Hábitos só podem ser mudados com reeducação. E a reeducação tem que ter um mentor, um tutor, uma referência, um exemplo. Verdade. Você tem que ser influenciado e tem que ter um influenciador. Pessoas influentes que possam entrar na rotina, impactar mesmo à distância algum hábito comportamental, a intensidade e a frequência tem que ser mais forte que o hábito. Ou seja, é como se eu estivesse aqui educando a Maria Júlia Beatriz. Uhum. Eu não posso amanhecer... Bom, amanhã é sábado. Eu não posso chegar amanhã e falar o seguinte, hoje eu tô cansado, hoje eu não vou educar vocês, tá? Faz o que quiser. A educação ela é constante, porque eu sou o influenciador das minhas filhas.
A Michelle influencia Bravo, minhas filhas. bravo. Então, o Excelente. educador é o verdadeiro influenciador. E o verdadeiro influenciador, ele é um educador. Agora, se eu educo os meus filhos todos os dias, e a educação é exemplo, é atitude, é método, é atenção, é cuidado, é frequência, é Disciplina. constância, é disciplina, é assim que nós vamos mudar o hábito de um paciente. Ou seja, eu não posso esperar o meu paciente chegar no meu consultório para manutenção preventiva semestral, trimestral, quadrimestral ou anual para educá-lo. Ninguém é educado em um dia. Eu não educo as meninas 2 vezes por ano. Todo dia. Concordo. Aí você pergunta, mas PV, o paciente não vai todo dia no meu consultório. Mas ele é educado aqui. Ele consome conteúdo todo Ele é dia. educado aqui. É aqui que ele tem que ser educado. Ah, mas ele não vai ver o meu post todo dia. Mas o dia que ele não vê o meu post, ele vai ver o seu. O dia que ele não vê o seu, ele vê o do outro colega. E assim por diante. Então, pneumologistas deveriam estar nesse movimento. Sim. Dermatologistas, cardiologistas deveriam estar nesse movimento. Odontopediatras, pediatras, nutrólogos, nutricionistas. Só que eu estou percebendo que a odontologia, ela partiu para cima, Uhum. foi criticada, recebemos, você sabe disso, a gente recebe, tem sempre aquele que não concorda, às vezes é um colega da odontologia, você vai no perfil, tá fumando vape, tudo bem, ele tá querendo uma autojustificativa, ou se autoprovar de que aquilo é inofensivo. Essas pessoas precisam de ajuda, são almas que precisam ser resgatadas, porque ele perdeu o senso da realidade. Um profissional da saúde que fuma vape, ele tá fora da realidade. Totalmente fora da realidade, porque para ele atuar no Brasil, ele está sob a lei da vigilância sanitária. Para eu abrir um consultório, para eu ter uma clínica no meu nome, com o meu CRO, eu tenho que pedir um alvará e eu tenho que renovar esse alvará. Como que eu, dentro do ambiente aprovado pela Anvisa, uso um dispositivo que é proibido pela Anvisa? Isso é uma distorção da realidade. E sabe o que é o meu maior medo, Ri? Meu medo é que o que é comum fique normal. Sabe quando você normaliza o que é comum? Banaliza. Exato. Até um certo nível de ansiedade, já que é tão comum, é normal. Até um certo nível de recessão, já que é tão comum, é algo normal. Até um certo nível de cigarro. Não existe isso. Concordo com você. Não existe isso. Esse é o ponto principal. Não tem, ou é ou não é. Eu não vejo justificativa para um profissional da área da saúde fumar. Paulo, e quando você vê estudantes de medicina, é uma coisa surreal. Porque como que você vai convencer o seu paciente? Você é um médico formado, você está estudando para isso. Como que você vai convencer o seu paciente de que isso faz mal? Você usa. Você usa. Você fuma, você consome. Você acredita, não vou falar nem a faculdade. Você pode confiar nesse médico? Porque o médico está te passando uma informação de um tratamento, um outro tratamento que você procurou. Sim. Mas você vai confiar nesse médico porque ele está fazendo uso de uma coisa que é ilícita. Educação é exemplo. Saúde. Então, como é que você vai confiar no tratamento que ele vai fazer para outra? Exato. Eu não digo a faculdade e nem digo o contexto, mas eu te digo que numa festa de formatura da medicina, uma ilha, um stand, um box de renovação, de reuso de cigarro eletrônico. Cigarro eletrônico à vontade na festa. Não acredito. Igual você tem lá a ilha de drinks, igual você tem a ilha de que você vai servir um alimento, sei lá. Então, aquilo ali me tocou. É impactante. É impactante, porque nós estamos falando da área da saúde e você fuma pela boca. A odontologia cai na mesma. Nós sabemos que o cigarro eletrônico, um estudo publicado em 2022, eles fizeram um estudo em 11 países, em 20 faculdades de odontologia. Palpitação cardíaca, dores de cabeça, dificuldade de respiração. Então, o cigarro eletrônico, ele cria aquela pseudopneia, porque ele te traz para uma baixa qualidade de sono, altera o ciclo do sono. Efeitos bocais, a primeira é a xerostomia. Boca seca. Boca seca é a boca doente. Boca seca, desgaste dental, trinca dental. Porque uma boca desidratada desgasta mais rápido. Uma boca desidratada trinca dentes mais rápido. Cárie. Doença bacteriana, a doença controlada na maioria. Você imagina, são pessoas que têm 25, 30 anos de idade e talvez nunca tiveram a cárie, que a gente sabe que o zero cárie ele existe. Sim. Só que se ele entra no cigarro eletrônico, ele vai desenvolver uma doença que já era para ter controlado. Sim. E aí perdeu a proteção da saliva, e aí? Então, gengivite, periodonte, inflamação, sangramento gengival. E aí vem o contexto. Nós somos formadores de opinião. Sim. Independente se mestrado, doutorado, independente se é acadêmico ou não, Sim. nós todos somos formadores de opinião. E cada dentista tem
uma arma na mão, que é o seu perfil na rede social. Essa arma, ela pode ser utilizada para o bem ou para o mal. E tem gente que não quer usar. A questão é que a rede social, Ri, ela é um terreno onde cada um tem direito a 1 metro quadrado. Imagina um terreno com 6 bilhões de metros quadrados. Cada um tem direito a 1 metro quadrado. Se você tem um nome, se você tem um CPF, se você tem uma marca, você tem direito a 1 metro quadrado. Se você não quer ocupar esse metro quadrado, alguém vai ocupar. É isso aí. Os responsáveis têm que ocupar. Os bons profissionais têm que ocupar. Os conscientes têm que ocupar e fazer valer essa ocupação. Ainda mais, Paulo, o tanto de fake news, né, que a gente vê, que a gente está... Nossa. E assim... A primeira fake news do cigarro eletrônico é que ele é inofensivo. Que ele é inofensivo. Essa é uma e fake o news mundo básica. digital, ele chegou com força na pandemia. E não tem volta mais. Não. Né? A gente sabe, por exemplo, cursos presenciais são muito importantes, mas a gente não tem como mais falar, não tem curso online agora, porque agora nós voltamos a frequentar os lugares. Não. O digital chegou e ficou. E é para sempre. Inteligência artificial. É muita coisa ainda que está chegando. Então, assim, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos lutar por isso. E aí eu te falo. Esses pacientes, esses usuários, estão na nossa cadeira, estão no nosso consultório, ou que não estão. Esses usuários, eles não consomem apenas os cigarros eletrônicos. Não. Eles consomem uma medicação para dormir, uma medicação para acordar, para Afinal ficar de ligado. contas, o cigarro eletrônico ele provoca isso, né? Ele Ele reduz a qualidade de sono e aumenta a sonolência diurna. Exatamente. Ele reduz a saliva e aumenta o refluxo. Aí você precisa de uma medicação para você focar. Porque se você está sonolento, você vai ter um bruxismo em vigília, Perda você de não vai rendimento. focar, perda de rendimento no trabalho, na faculdade, numa prova. E aí começa aquele ciclo vicioso. Então, assim, normalmente, esses usuários não estão isolados. Eles vêm com um pacote aí de vícios e de dependências químicas. E aonde que isso vai chegar? O polifarmácia, polifarmácia, que é exatamente esse perfil de ser humano, de paciente, que ele vai recorrer sempre ao resultado imediato, a um opioide, a um ansiolítico, a um antidepressivo, a um sedativo. Isso tudo é exacerbado com o uso do cigarro eletrônico. E o cigarro eletrônico, ele te traz para esse mundo. Nas mulheres, o primeiro efeito é queda de cabelo, porque se você reduz qualidade de sono, você altera ciclos. No homem é redução de testosterona, então nós temos aqui um paciente jovem já com déficit de testosterona, né, impotência sexual e etc. Quando você vai para uma escala social, xerostomia, ela aumenta e prolifera, além de doenças bacterianas, as doenças não bacterianas, as doenças não cariosas. Além disso, sistemicamente, aumento de taxas de transtorno de ansiedade. Quem já tem a predisposição para ansiedade, piora o quadro. Quem tem predisposição para depressão, piora o quadro. E pensamento suicida. Sim. Onde nós vamos parar é uma questão de controle social. Esse é o fator que o hábito e o comportamento define o mercado, define o contexto. Qual o papel aqui nosso? Fazer a nossa parte, entregar o melhor conteúdo no melhor canal possível, com a mensagem mais clara e direta possível. Não dá para ter dedos aqui, não dá para ser devagar, não dá para ser político, não dá para ser melindroso, tem que ser real. O papo é reto. Cigarro eletrônico está te matando aos poucos. Ele tira sua cognição, ele reduz sua memória, ele te cria lapsos de memória, ele te coloca num quadro de uso de medicações. Ele reduz sua qualidade de sono, ele reduz sua qualidade de vida, ele reduz sua vida biológica. Sim. Então ele vai impactar. Agora, o pai fuma. Já complica aqui, porque se o filho fuma e o pai e a mãe estão lutando contra, ok, nós podemos colaborar com a saúde da família. Mas se o pai, o líder da família, fuma, se a mãe fuma, vai ser muito difícil de você reeducar a próxima geração. Porque nós sabemos que uma geração inteira aprendeu a fumar porque a geração anterior aprendia a fumar e incentivava. Exatamente. É uma questão de exemplo. Exatamente. O hábito que combate o hábito ruim, ou seja, o hábito bom para vencer o hábito ruim, ele tem que ter mais frequência, mais intensidade, mais constância, ele tem que ter mais foco, mais disciplina. É como se fosse supereducadores. Eu estou falando de supereducadores. Quem são os supereducadores?
Nós, Com certeza. líder de opinião, que não tem nada a ver com academia, não tem nada a ver com mestrado, doutorado. É todo aquele que tem um poder de fogo, todo aquele que tem condição de propagar, todo aquele que tem condição de impactar. Paulo, mas a minha rede social só tem 300 seguidores. Poxa, são 300 pessoas. Coloca 300 pessoas numa sala. Com certeza. São 300 pessoas. Com certeza. E precisa começar. Tem que começar. Não tem que pensar em número pequeno. Como você fez aqui com o seu podcast. Exatamente. A É ideia fácil? foi essa. É fácil, Ri? Não, não é. É simples, não é. Mas tem que ser feito. Mas é um projeto que foi idealizado com esse objetivo de trazer informações de impacto, trazer informações para os dentistas, para os pacientes sobre a saúde bucal. Por isso que chama podcast Saúde Bucal em Debate. A gente vai debater vários assuntos, né? E o cigarro eletrônico entrou como isso. Esse artigo que você comentou, eu estou achando que é o artigo que eu falei. O artigo que a gente fez foram vários alunos de odontologia. Mais de 6 mil alunos de odontologia. Isso, em vários países diferentes. Você viu que cheirostomia foi o fator em comum entre eles. Exatamente esse artigo que a gente fez. Então, assim, como que você pega um estudante, como a gente falou, de medicina, seja de odontologia, né, com esse hábito? Então, assim, tem muita coisa que a gente precisa lutar, a gente precisa deixar isso para as pessoas, né? Fazer a nossa parte. Tem que fazer minha parte, eu não posso acomodar. E eu tenho que fazer minha parte, eu não posso esperar nenhuma atitude do governo, atitude política, eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho essa responsabilidade. Eu falo o seguinte, nós somos promotores de saúde. Então, quando o paciente chega no nosso consultório, quando eu abro um Instagram, eu crio um Instagram, eu tenho responsabilidade com aquilo que eu passo, com aquilo que eu informo, com aquilo que eu publico, né? Então, assim, dentro do que eu escolhi ser promotora de saúde. Eu tenho esse compromisso com quem está me escutando. Você está me escutando. Quantas vezes a gente conversa, muitas vezes até estou te levando no aeroporto, a gente está batendo um papo e te falo coisas. Porque, gente, eu venho aqui com 33 anos de profissão. Eu tenho uma bagagem, né? Eu peguei isso, trouxe isso com a minha mãe, 88 anos. Algumas coisas mudam, mas todos nós entramos como promotores de saúde. E nós precisamos levantar essa bandeira, né? Então, assim, eu acho que temos que fazer esse chamado. A gente tem que convidar as pessoas para poder aderirem a isso. Vamos publicar nas redes sociais. Vamos falar com os nossos pacientes dentro do consultório. Existem dentistas aí que têm dificuldade com a rede social. Tem dentistas que realmente não estão preparados para isso. E tem curso para isso, tem treinamento para isso. Você já fez vários. Paulo, exato, é tudo... Dois tipos de pessoa que vão acordar todos os dias. Um que consome e um que produz. Um que vai consumir e o que vai produzir. Exato. Da mesma maneira, existem dois tipos de pessoas. Tem aquela pessoa, eu brinquei muito que eu fiz um comentário, postei alguma coisa sobre creme dental, acho que era um creme dental ou uma escovação com um pó, alguma coisa nesse sentido. Falei, a legenda eu deixo para vocês, por conta de vocês. E uma pessoa comentou assim, todos os dias vão acordar e levantar duas pessoas. Aquela que vai tentar te enganar e aquele trouxa que vai ser enganado. Então é isso. É isso. Nós precisamos pegar esse que está sendo enganado, porque se ele se mantiver dessa maneira, o mercado está aí. O mercado não vai sumir. Concordo com você. Não é? Então, assim, eu acho que é uma obrigação, sabe? A comunicação, ela é treinável. O posicionamento é algo treinável. A influência é treinável. O branding é treinável. Fazer marketing é treinável. Tudo é treinável. A pessoa primeiro tem que ter atitude para querer ser treinada, querer evoluir. Segundo ponto é que tem dentistas que realmente não estão afim. Eu não quero me envolver nisso. Eu não quero me expor. Mas se ele pensar da porta da clínica para dentro, imagina um dentista com 10 anos de profissão. Quantos contatos ele tem? Um dentista de 20 anos de profissão. Quantos pacientes passaram pela clínica dele? Se ele não quer fazer nada da porta para fora, se ele não quer expor e aparecer, que ele faça para dentro. Que ele faça um marketing interno, que ele utilize o WhatsApp para isso, que ele utilize um Spotify para isso, que ele utilize comunidades internas. Eu posso trabalhar com listas de transmissão. Isso é bom para o meu negócio, porque todo dentista que se posiciona como educador do cliente, ele se posiciona melhor. A questão é que o dentista não quer se posicionar porque ele tem medo de ser julgado. Ele é vaidoso, o ego dele não permite que ele seja exposto, então ele prefere ficar numa zona de conforto. Nós sabemos que em zona de conforto não existe crescimento. Você não aumenta a autoridade em zona de conforto. Pois é, mas deixa eu te perguntar uma coisa, te interrompendo, porque essa geração
que tem esse medo do julgamento, a gente está falando de uma geração... É a nossa geração. É a nossa geração. É a nossa geração. É quem nasceu entre 64 e 82. Exatamente. É a geração X. Sim. Só que aí eu te pergunto, e essa geração nova, é a geração Y, X, Y, Z? Uhum. Essa geração que tem todo o domínio, que não vai ter medo de ser julgado. Essa geração que encara, que enfrenta, que faz os vídeos, que tem essas visualizações enormes. É a geração que mais consome. É a geração que mais consome. É a geração que mais consome. Eles precisam de ajuda. Olha isso. Sim, eu chamo isso de conflito geracional. Porque quem quer educar não usa e não domina a comunicação. Quem comunica bem no mundo digital usa e não quer ser educado. Então, nós temos esse conflito geracional. E aí, os dois lados vão ter que entender que, primeiro, a humildade intelectual ela vai ter que existir. Sim. Porque nós estamos mais conscientes do que eles. Se eu pudesse colocar aqui uma linha, porque eu conheço a galera da minha geração que fuma, eu conheço uma galera da geração Z que não fuma. Mas, de uma maneira geral, 78% dos usuários são geração Y e Z. Uhum. E o ponto aqui é como eu, enquanto uma geração que não tive acesso à formação digital e que também não fumo, posso inserir o conhecimento de uma maneira assertiva, ativa, clara e de forma impactante. Tipo, eu vou resolver o seu problema. E resolvendo o seu problema, você vai me ajudar a resolver outro problema. A primeira questão, eu acredito que o primeiro movimento é conhecer e identificar os membros da geração que mais fuma, que não fumam. Uhum. E eles são os maiores propagadores, porque eles têm a facilidade da comunicação. Os maiores educadores do fumante da geração Z são os geração Z, que não fumam. E nós vamos dar esse apoio. Uhum. Nós seremos aqui os facilitadores do processo. Eu não posso assumir esse papel, porque eu vou cometer um erro fatal. Comunicação. Uhum. Um dos grandes erros no conflito geracional é a comunicação. Sim, sim. A nossa comunicação é completamente diferente. Para eu comunicar com a geração nativa digital, eu tenho que mudar, porque eu sou imigrante aqui. Sim. Porque eu escrevi sobre imigrantes geracionais. O imigrante geracional é aquele que vive hoje num mundo que não pertence a ele, que ele não foi formado, que ele vive nesse mundo e ele está tendo que se adaptar a esse mundo. É um imigrante. Só que esse imigrante ele não pode voltar para o país dele, porque voltar significa voltar no tempo. Então não tem como eu voltar. Eu não sou digital, você também não é. Mas nós somos digitalizados. Sim. Eu não tenho origem digital. Eu estudei no ginásio. Você também estudou no ginásio? Você fez ginásio? Ginásio. A gente aprendeu na apostila. Nós fomos alfabetizados antes da internet. Sim. Existe uma geração inteira que está sendo alfabetizada no mundo digital. E eles se comunicam completamente diferente. Primeiro, eles não gostam de sermão. Segundo, eles não gostam de textos longos, aulas. Sabe aquele dentista que senta com o paciente e ele quer dar uma aula no consultório dele? Para começar, ele vai acertar se quem estiver sentado no consultório dele for da mesma geração que ele. Exatamente. Aí tudo bem. Exatamente. Eu adoro. Um profissional abre um livro para mim, pega um papel, escreve, me explica. Ó, essa cirurgia que você vai fazer é assim. Aqui está a lista de vantagens. Aqui está a lista de desvantagens. Aqui está os riscos. Não. Essa nova geração, se ela estiver escutando isso, ela vai pensar assim, por que ele não gravou um vídeo colocando isso? Já me manda, eu já teria consumido isso. Você tem que ver no mestrado. Eu chego com meu caderno grande, todo mundo com tablet e computador. E eu anotando tudo. E eles fazem essa pergunta. Eles me fazem essa pergunta. Por que você não anota, não digita no computador, no tablet? Você é um imigrante. Gente, mas eu aprendo dessa maneira. Uhum. Isso aqui, ainda bem com eles, é meu HD. Então, e aonde é que está o erro, Rê? Onde é que estaria o erro? É quando você estiver no papel de professora, em alguns momentos você está, é você querer que os seus alunos dessa atual geração mais nova queiram, ou na verdade, executem o processo de aprendizado como você deseja. Entendi. E na verdade não é assim. Não é assim. E assim deve pensar o profissional da área da saúde, assim deve pensar o dentista. O meu paciente, que hoje tem 40 anos e é Y, ou tem 28 anos e é um Z, é um nativo digital, ou seja, eles já são da população economicamente ativa. A gente não está falando de nenenzinhos, de adolescentes ou pré-adolescentes, são adultos. Sim. Z e Y pertencem hoje ao mercado. Sim. Como população economicamente ativa. Eles não querem ser expostos a situações onde o mundo digital poderia ter resolvido. E, pelo contrário, eles valorizam quando você otimiza o processo. Uhum. Otimização digital. A primeira consulta, Rê,
Hoje, ela não começa no consultório. A primeira consulta começa na sua inserção digital. Eu tenho pacientes que sentam na minha cadeira e falam assim, eu já sei que você vai me pedir polissonografia e endoscopia. Eu tenho refluxo, inclusive, já solicitei o convênio. Mas como que ele sabe que eu solicitaria? Porque ele me consome. Sim, já te acompanha. Ele me acompanha. O meu paciente me acompanha. Não importa se eu falo sobre conteúdos muito técnicos ou não. O meu paciente me acompanha. E como eu faço isso de forma massiva, intensa, frequente, constante, é um processo educacional, eu acredito que a primeira consulta começa na rede social, no seu mundo, no seu posicionamento. Facilita a vida. Imagina um paciente chegar e falar, eu sei o que é CEPB, eu sei de desgaste, ele entende, porque ele já me viu falando. Paulo, mas ele não é dentista, mas a minha comunicação ela é clara. É verdade. Por exemplo, esse podcast, ele pode ser assistido por qualquer profissional, não tem nada técnico aqui que impede. Tudo que nós falamos, um advogado, um engenheiro, um comerciante, Educação. qualquer um pode entender isso aqui. Qualquer um pode entender o que a gente está querendo dizer. Agora, isso tem que ser repetido. Então tá. E eu te pergunto então, qual a mensagem que você gostaria de deixar para a sociedade, para todas as gerações? Porque aqui nós ainda estamos, inteligência artificial chegou e nós temos gerações que já nasceram e ainda não foram estudadas, né? E aí eu te pergunto, que mensagem que você gostaria de deixar? Para a geração de profissionais ou de uma maneira geral? De maneira geral. De maneira geral, porque eu estou pensando que quem vai nos ouvir aqui, eu não sei quem é. Está aberto para que ouçam. O que você deixa? Que mensagem que você gostaria de deixar? Atente-se às suas referências. A ambiência muda para o bem e para o mal. Se você quer mudar um hábito, frequente ambientes de pessoas que mudaram de hábito. Gosto dessa palavra, ambiência. Eu também. Se você quer se livrar de algo, conviva com pessoas que se livraram desse algo ou com pessoas que não se envolveram com isso. E da mesma forma, você que deseja mudar o hábito de alguém, posicione-se como um educador dessa pessoa, sabendo que a melhor maneira de você interagir com essa pessoa e conectar é alinhando a comunicação com ela. Na maioria das vezes, essa comunicação não vai acontecer nem no mesmo GPS. Não é uma questão física, mas... Não. Se o mundo consome conteúdo e informação através de canais online, canais digitais, os educadores, os influenciadores do bem, aqueles que querem praticar o bem, devem se adaptar e se ajustar aos canais digitais e ao mundo online. A educação muda as pessoas, a gente sabe disso, a ambiência também muda, mas nós precisamos de mais atitude para isso. E nós temos que estar focados no nosso propósito, sabe por quê? Porque a gente vai receber chibatada o tempo inteiro. Mas isso faz parte. Então, as pessoas precisam estar firmes no seu propósito, naquilo que realmente a gente sabe que tem ciência. Quando o propósito é claro, a chibatada é um termômetro de sucesso. Verdade. Quando o propósito é claro, a pedrada ela é um sinal de que você está no caminho certo. O propósito está claro. Está muito claro, está muito... Se você acredita naquilo que você defende, a porrada que vier te empurra para cima. Como que eu te agradeço por estar aqui junto, por estar me ajudando nesse projeto, porque esse projeto é para isso, né? É para fazer, a gente vai debater a saúde bucal. Esse é meu papel. E o verdadeiro professor, o verdadeiro mentor, ele recebe agradecimento quando o aluno ou mentorado faz por outra pessoa o que ele fez por ela. Então, segue, ajuda outras pessoas, permita que outras pessoas aprendam, evoluam ao seu lado. Não seja... Eu sei que você não é por essência, mas não permita que o ego, a vaidade, o palco, os números tirem você da sua trajetória. Entendeu? Você está no caminho de sucesso. Eu sinto estou muito honrado de saber que eu sou o episódio número 1 convidado desse programa. Não podia ser diferente. Que desejo que você chegue no número 300 e fale assim, cara, valeu muito a pena, mudamos muitas histórias aqui. E fazendo isso para outras pessoas, como eu sei que você já faz, pode ter certeza, a melhor maneira dessa pessoa te agradecer é ela replicando também para o próximo. E assim a gente segue. Te agradeço. Tá? Obrigado. Super. Sucesso para você. Tudo de melhor. Conta comigo. Você sabe disso. Um abraço grande para você. Muito obrigada. Valeu. Tá bom? Tamo junto. Isso aí. Pessoal, muito obrigado por estar aqui. Te vejo no próximo episódio e já peço para vocês me seguirem
nos canais do Instagram, no canal do Instagram que eu criei agora para esse podcast, no YouTube. Estou sempre trazendo esse tipo de bate-papo, convidados, muita coisa para poder agregar na nossa profissão. Então, Saúde Bucal em Debate. Estou aqui. Até o próximo episódio.